Nós estamos recebendo hoje aqui no estúdio do Jornal da Morada o deputado Capitão Telhada, está em passagem aqui pela nossa região. Seja bem-vindo a Araraquara, bem-vindo ao Jornal da Morada, capitão. E você, da nossa audiência, se tiver alguma pergunta também para o Capitão Telhada, pode mandar aqui para a nossa audiência, 3303-3600. Você da nossa audiência, mande aqui para a nossa redação. Eu já aproveito, capitão, já trazendo uma pergunta. Você que teve e que tem origem na Polícia Militar, gostaria que você fizesse uma análise por que o Estado tem tanta dificuldade para melhorar a estrutura das forças de segurança. Eu falo isso porque quando a gente vai a uma delegacia, a gente percebe muitas vezes a dificuldade que policiais têm para executar seus trabalhos, tanto a polícia investigativa, como a gente sabe também que a defasagem na polícia ostensiva, a polícia militar. Tarcísio até fez alguma coisa depois que chegou, melhorou o salário, mas é sempre aquela dificuldade. Não tem o efetivo necessário e a estrutura também fica sempre abaixo daquilo que seria importante para garantir uma boa segurança pública. Por que o Estado não consegue melhorar isso? De fato, segurança pública, Chico, hoje é sim a principal preocupação do paulista e mais, do brasileiro. Segurança pública, até por pesquisa, é o principal tema discutido nas casas legislativas, é o principal tema discutido hoje na rede social, na imprensa, tomando, de fato, todas as notícias, todas as pautas. E por quê? Porque o brasileiro sente hoje na pele a sensação de insegurança, seja numa cidade pequena, seja nas grandes cidades, nas grandes metrópoles. Hoje o brasileiro, de fato, não se sente seguro. Não se sente seguro para sair com o celular, para sair à noite, para sair com o seu veículo, para deixar a sua residência. Então, é algo que os governantes, em todas as esferas, municipal, estadual, federal, têm que se debruçar e têm que buscar soluções. São Paulo não é diferente. Nós temos aqui em São Paulo a maior polícia militar do Brasil, né? Nós temos, me permita puxar a sardinha para o meu lado também, a melhor polícia militar do Brasil, que eu fiz parte com muito orgulho por 19 anos na ativa. O senhor foi comandante de pelotão de rota? Trabalhei na rota, trabalhei no COI, que são os Comandos de Operações Especiais, os Caveiras de São Paulo. Trabalhei na Força Tática como tenente, como capitão, na Tropa de Choque, na ROCAM. A minha carreira toda, os 19 anos que eu fiquei na PM, foram em batalhões operacionais, foram em batalhões referência operacional em São Paulo e no Brasil. Então, assim, eu tive essa oportunidade e tenho muito orgulho da minha carreira, muito orgulho de ter ombreado, ao lado de verdadeiros heróis, essa saga pela segurança pública, que inclusive me trouxe até aqui onde estou hoje, ocupando a função, na legislatura como deputado estadual. E é minha principal bandeira. Na Assembleia Legislativa, eu trouxe os princípios, os valores e o conhecimento de segurança pública, de operar diretamente com a segurança pública, trouxe para dentro da Assembleia. E hoje nós temos uma bancada na Assembleia, uma bancada, eu não sou sozinho, nós temos outros policiais militares, policiais civis, membros das Forças Armadas, hoje dentro da Assembleia Legislativa em São Paulo, que conseguem formar uma bancada e sensibilizar o governo sobre as demandas, sobre as necessidades das instituições. E o grande desafio hoje para o governo Tarcísio, para a gestão do secretário Derrite, é sem dúvida o efetivo. Eu vivi esses últimos 20 anos na Polícia Militar uma fase em que imperou o governo PSDB aqui em São Paulo, E a filosofia de governo que era colocada à época não valorizava o homem. E a gente fala isso com muita tranquilidade porque é a verdade. Nós ficamos 6 anos, Chico, e quem nos acompanha aqui, e com certeza tem policiais que nos ouvem nesse momento, ficamos 6 anos a zero reajuste, 0%. Ou seja, o poder de compra, o salário do policial está frito. O cara não consegue sustentar a sua família. Então, para reverter... da defasagem, Poxa, uma defasagem. Quem que se sente atraído para ser policial no Brasil? Com uma legislação ridícula, que não defende o policial, que não dá segurança para o policial trabalhar. Coitado do cidadão de bem. Porque ele não é alvo, ele não é o foco da proteção da nossa legislação no Brasil, muito menos o policial. A nossa legislação só protege o criminoso, só protege o mau caráter. Então, ser policial no Brasil, o jovem hoje que se disponibiliza, que se voluntaria para ostentar uma farda, um distintivo
e combater o crime na rua sem ter essa retaguarda jurídica, o cara é um herói. Só para começar. Então, nós começamos a ter dificuldade com o efetivo, sim. A gestão Tarcísio pegou esse problema. Eu sempre gosto de dar esse exemplo, né? Quando eu entrei na polícia em 2004, há 21 anos atrás, a PM de São Paulo éramos em 95 mil homens. 95 mil homens 20 anos atrás. Hoje, nós somos 80 mil homens. Então, a população de São Paulo cresceu e a Polícia Militar diminuiu o seu tamanho. Como reverter essa questão? Como levar segurança para o cidadão? Primeiro, gratidão por estar aqui presente com a gente, tratando de um assunto que é tão sensível quando a gente fala segurança pública, né? E aí eu quero começar a te fazer a pergunta no sentido da gente deixar nossas siglas partidárias de lado, porque eu falo que falar de segurança pública é que nem entrar numa terapia de casal para tentar salvar o casamento, né? Eu falo que temos divergências, temos convergências, mas a gente o que quer é melhorar, né? E realmente tirar essa sensação, né, de não acolhimento do próprio país, no sentido de ter tranquilidade de sair na rua. E claro que a gente tem as capitais, que é São Paulo, que é o Rio, que são os grandes gargalos. A própria PM da Bahia é uma das mais violentas do Brasil hoje. Então a gente sabe que tem outras violências endêmicas, enfim. Mas a pergunta que eu quero te fazer agora para o nosso cidadão entender, para não ter, que eu falo que a gente falar de segurança, a gente engloba um monte de coisa, eu falo que parece uma esquizofrenia, né? Cada um falando uma coisa. Então eu queria só que você explicasse, há tantos anos que você está na corporação, explicasse um pouquinho as diferenças dos conceitos. Porque a segurança pública, ela envolve o sistema penal, política criminal e política de segurança. Então são esses três conceitos que formam a nossa segurança pública e que estão todos interligados, né? E não é só problema da PM, é um problema sistêmico como um todo. Você pode colocar isso só para as pessoas entenderem na hora que a gente estiver falando de política pública, política criminal e da própria corporação? Claro, obrigado pela pergunta. De fato, você está correto, a segurança pública ela é suprapartidária. Todos nós precisamos de segurança pública. Não importa se a pessoa tem uma ideologia à esquerda, à direita, ao centro, segurança pública é necessária, é essencial e é obrigação do Estado em prover para o cidadão. E, por exemplo, lá em São Paulo nós tivemos há pouco tempo um caso de um ciclista que foi morto num assalto, num roubo de celular, né, por dois assassinos, dois criminosos. Não perguntaram para ele se ele tinha votado no Lula ou no Bolsonaro. Simplesmente deram um tiro na cara do ciclista para roubar, para subtrair o celular. Então, nós estamos falando algo que é muito acima da política, é o bem-estar, é a segurança, é uma condição sine qua non do cidadão ter uma vida e construir sua família, o seu trabalho, o seu patrimônio no Brasil e em São Paulo. E, de fato, é um sistema. Quando a gente fala de segurança pública, a gente fala de um sistema. Não podemos encarar como esferas separadas, todas estão interligadas. E a polícia lidar no dia a dia, infelizmente, com os efeitos. Foi esse caso, capitão. Nós estamos com as imagens Correto. no ar, exatamente em São Paulo. O rapaz está sentado na bicicleta e dois indivíduos se aproximam de moto, um deles saca uma arma e atira aí, ó. Uma covardia. Não deu tempo do rapaz nem se manifestar, nem falar nada, nem pedir pelo amor de Deus, leve meu telefone. Eu falo isso, coronel, que eu Perfeito. falo que você percebe aqui a banalização da vida, porque para mim ele não quis roubar, ele saiu para matar. Porque quem sai para roubar, rouba e mata se der errado. Nesse caso, ele atirou antes de pegar o celular. Então ele sai com aquele ânimo de matar mesmo, de revolta. E tem um essa sensação que eu tenho vendo essa imagem. Esse caso em específico, eu não sei se os nossos amigos que nos ouvem acompanharam o desdobramento. Mas após cometer esse crime, o indivíduo sabe, ele atirou propositalmente com dolo, ele matou o jovem e depois de alguns 3 ou 4 quarteirões, ele atirou em outra pessoa para cometer um outro assalto. Né? Ou seja, de fato, ele tem a certeza, não é a dúvida, ele tem a certeza da impunidade. Ele tem a certeza que não vai acontecer nada com ele. Ou que ele não será preso, ou que se ele for preso, ele passará por audiência de custódia e estará em breve em liberdade novamente. Os dois foram presos pela Polícia Civil. Primeiro foi pela Polícia Militar. O primeiro indivíduo que foi o que atirou. Detalhe, ele foi preso uma semana depois, pasmem, roubando, com a própria arma de fogo que ele tinha executado esse cidadão uma semana antes.
feito balística, feita perícia no revólver 38. Então o cara continuou roubando, continuou atirando as pessoas, foi preso em flagrante pela polícia militar e depois foi preso também o piloto da moto, inclusive uma mulher que era a chefe da quadrilha lá no Paraisópolis, onde eu tive também a honra de comandar aquela região do Paraisópolis e foi presa lá. Microfone, Bonalda. Por isso que é bom os conceitos, porque aí quando você fala de audiência de custódia, nós estamos falando de política criminal, Exatamente. que é uma outra situação, e isso é importante as pessoas estarem ouvindo para a gente poder debater e entender isso. Que né? não funciona também, que nós vamos debater daqui a pouco. Pois não é, Júnior? Capitão, prazer ter o senhor aqui na mesa. Eu gostaria de saber, assim, de acordo com o mapa da segurança pública, né, de 2025, houve uma redução nos homicídios dolosos, 6,33%, e homicídio e latrocínio também, 1,30%, 60%, uma coisa assim, e também uma maior apreensão de drogas, né, de forma geral. O governo federal ele tem atribuído isso a um maior investimento, né, do Fundo Nacional da Segurança Pública. O senhor entende que esses números são reais e essa atribuição ao governo nessa redução seria mesmo atribuído ou é uma situação mais efetiva das polícias militares e civis de uma forma geral? Perfeito. Em São Paulo, você sabe que a gente tem a melhor taxa de homicídio, se a gente pode falar isso, né? Como melhor taxa, mas a menor, pelo menos do Brasil, de 5,1 homicídios por 100 mil habitantes. E nós estamos vivendo hoje, na série histórica de levantamento criminal, de índices criminais, o melhor momento também de São Paulo, onde foram reduzidos praticamente todos os índices criminais, todos os indicativos criminais em São Paulo, desculpa. Mas, de fato, o governo federal, ao meu ver, quando a gente fala de segurança pública, é competência principalmente dos estados, mas o governo federal deveria sim ter uma atuação mais efetiva na coordenação. Hoje nós não podemos olhar, da mesma maneira que a Bonalda falou do sistema de segurança pública, nós não podemos olhar estados vivendo individualmente, fazendo suas políticas públicas individuais. Nós deveríamos ter uma coordenação no mínimo regional. Sudeste, Sul, Nordeste e, lógico, uma coordenação levando com mais seriedade a questão das fronteiras, né, e das divisas estatais. Nós temos um embrião disso que é o Sudeste hoje. A PEC da segurança pública ela poderia servir, a gente sabe que tem muitas críticas, né, principalmente de alguns estados, mas ela poderia servir, esse apoio seria nesse sentido que o senhor fala, de ter um maior apoio, uma situação mais ampla, não interferir diretamente em algumas prerrogativas que são da própria corporação, dos estados, mas seria uma base de apoio essa PEC ou não? Sem dúvida. A PEC ela tenta, né, trazer essa questão da coordenação, existe essa intenção, a gente percebe isso, só que não ficou muito claro, porque a grande preocupação dos estados é essa subtração de competência. O governo federal, e qualquer que seja o governo federal, em qualquer momento político e sigla partidária, mas ele ter a centralização de poder nas políticas públicas dos governadores que foram eleitos, né, pelo povo. Então, existe essa preocupação, mas tem que ser feita uma coordenação. Por quê? Hoje, quando a gente fala, por exemplo, em crime organizado, que talvez seja um dos maiores males no Brasil hoje, é extremamente rico, um crime organizado que corrompe autoridades, que está na iniciativa privada, que está na política, que está nas estruturas do Estado, e não só do Brasil, mas ele hoje tem livre circulação logística, por exemplo, no Brasil inteiro. Entram drogas pelas nossas fronteiras, vêm até o Porto de Santos, passando pelas rodovias do interior, do Centro-Oeste, de outros estados, e chega aqui em São Paulo e a gente vai combater só aqui, por exemplo, no tráfico, aqui na ponta da linha, com o policial, o PM lá, tentando fazer frente a toda essa estrutura que está por trás ali daquele traficante. Então, precisa ter urgentemente trabalho de inteligência, eu sempre coloco como extremamente essencial. Duas coisas. 3, na verdade: inteligência, tecnologia e integração. Se não tivermos coordenado esses três itens entre todas as polícias estaduais e federais do Brasil, nós não vamos avançar. E falando em integração, é um sonho distante essa possível integração, por exemplo, Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Federal, porque é muito distante, e principalmente em questão Público. De tecnologias também, Ministério Público. Às vezes você tem um indivíduo que ele está sendo procurado
aqui em São Paulo e ele está lá no Nordeste, por exemplo, e não consegue se ter integração muitas vezes. Um mandado de prisão... O cara muda o RG? Exatamente. Tira o RG em outro estado. É um sonho distante, a tecnologia, porque a gente sabe que existe. Mas é investimento, é falta de investimento, é falta de dinheiro para isso, o senhor acha? Eu acho que a gente nunca deu a devida atenção para a segurança pública como temos dado nos últimos 2 anos. Por exemplo, um mês atrás eu estive em Brasília, no Fórum de Segurança Pública, justamente proposto por um partido político, pelo Progressistas. Algo que nunca aconteceu. Nunca um partido político havia proposto um fórum de segurança pública. Estavam lá secretários de segurança, estava lá o ministro Lewandowski, senadores, deputados federais, governadores. Então, poxa, olha que coisa boa a gente discutindo segurança pública de verdade. Né? Quais são os principais temas hoje, por exemplo, na Câmara dos Deputados? Acabamos com a saidinha, todos acompanharam. Quais deputados foram contra? Quase que muito poucos. Por quê? Porque é um tema suprapartidário, então não é um sonho distante, não é. Nós temos um convênio aqui na região sudeste, por exemplo, que é o SUMASP, onde os estados do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina... os secretários conseguem se coordenar, inclusive com operações nas divisas, em apoio, troca de informação. Então, assim, é possível e já existe essa realidade. O que é bom, a gente tem que copiar, com humildade, para levar segurança para o nosso cidadão. Nós temos o Marcelo Bonholi, é o nosso repórter de rua aqui. Ele já foi, inclusive, policial militar. Boa. Tem uma pergunta para o senhor também. Pois não, Marcelo Bonholi? Capitão, com todo respeito, eu gostaria de... fazer uma observação e, é claro, fazer a pergunta seguinte. A gente observa, eu trabalhei aqui na cidade de Araraquara, trabalhei em Ribeirão Preto, existia uma quantidade, como o senhor já disse, inclusive, de um efetivo maior em cidades que hoje, por exemplo, Araraquara, quando eu trabalhei, tinha 90 mil habitantes, hoje está 200 e poucos mil habitantes, e o efetivo caiu. E o que a gente percebeu? Um ciclo vicioso, que a gente não sabe qual foi o governo que provocou, né? A gente observa que os policiais diminuíram em quantidade. Nós observamos que o salário do policial, para o serviço que ele opera, é um salário defasado, um salário ruim. E nesse caso ainda, o pessoal coloca ali aquela opção do policial, além de puxar as 12 horas de serviço, puxar mais ali aquela delegada, né? Eu não lembro exatamente o nome, mas enfim, o policial trabalha 3, 4, 5 turnos, aí respeitando, é claro, aqueles descansos necessários, mas mesmo assim ele acaba sendo forçado a fazer todo esse processo para poder ter uma renda um pouco mais justa. Esse ciclo vicioso, ele acaba gastando o policial, porque a cidade é grande, sem esses policiais fazendo esse tipo de serviço, a gente tem menos viaturas ainda na rua. Então, o que fazer para solucionar esse problema? Existe um plano do governo estadual para resolver esse problema? Para um salário justo, para um efetivo que cubra a cidade, porque a Araraquara está defasada, não é um assunto falado às claras pelos oficiais, não se diz isso, mas a gente observa, né? Eu lembro aqui no batalhão de Araraquara que tinha o pessoal da limpeza, o pessoal da Motomec, o pessoal da UIS, tinha um grande grupo, praticamente um pelotão dentro do batalhão, e hoje a gente observa isso extremamente enxuto, né? Não digo que seja errado, mas o que fazer para aumentar o efetivo na rua, um salário e um descanso decente para o policial? O senhor indica o que procura o poder público no estado de São Paulo? Pode responder, fica à vontade. Como é que é o nome? Marcelo Bonholi. Marcelo Bonholi, obrigado pela pergunta, parabéns pela carreira. Foi policial militar também, né? Sim. Que bacana. Ficou 12 anos na Polícia Militar. 12 anos. Deu sua contribuição. Família inteira. Legal. De fato, o que ele falou é tudo verdade, tá? Hoje o efetivo está sim defasado, não só nas grandes cidades, mas, por exemplo, pequenas cidades onde o efetivo fixado é de 15 policiais, a gente encontra lá 10, 11. Como o governo de São Paulo tem... Lógico, né? Abertura de concurso. Ano passado, o governo Tarcísio convocou, por exemplo, para a Polícia Civil, que também sofre essa baixa de efetivo, 4.070 policiais civis. Simplesmente foi só o maior chamamento, a maior convocação de policiais civis da história da Polícia Civil. Mais de 4.000 policiais civis.
Acabamos de formar essa semana, na terça-feira, se não me engano, 2.400 novos policiais militares. Então, lógico, primeira forma de solução, contratação, abertura de concurso e atrair o jovem, o civil, para dentro da instituição, para a Polícia Militar. Como atraí-los? Condição salarial. Então, no primeiro ano, 2023, nenhum governador faz isso, o governo Tarcísio fez. Foi proposto e foi aprovado por nós na Assembleia o maior reajuste salarial dos últimos 30 anos. Um soldado e o aluno oficial, que são as duas portas de entrada da PM, dentro da carreira das praças e dos oficiais, tiveram os maiores aumentos. O soldado teve 34% de aumento, e aí ele falou de DGEM delegada, para que nossos ouvintes entendam, são diárias extraordinárias. O policial na folga, ele se inscreve para trabalhar e para receber por essa diária extraordinária. A delegada, a operação delegada, ele se inscreve na prefeitura, então ele faz um apoio à prefeitura para executar ações de competência municipal, e na DGEM ele faz a inscrição pelo Estado, então ele trabalha fardado com a viatura, mas ele estaria na folga. Mas a atividade delegada também é fardado, né? Também é fardado. Estado-município. Também é fardado, e aí ela é usada pelo município para ou cuidar dos seus próprios municipais ou para ações de fiscalização com apoio do efetivo da PM. De fato, isso acontece hoje, mas o aumento que o governo... né? O Banholi esqueceu de falar dos bicos, antigamente, né? o policial fazia muito bico. Não, e a gente tem ainda, pelo menos aqui em Araraquara, a gente tem muito policial tem. Trabalhando como segurança privada no contraturno. Tem, é uma realidade, foi uma realidade. Eu fiz bico na minha vida como tenente, sem mas a corporação nenhuma. Nunca reconheceu, né, capitão? Até porque você está num período de folga. Sim, a questão... Se de repente há um confronto e você sofre um ferimento, é baleado, sim, enfim... Você não tem a você cobertura... vai ficar fora da corporação, não tem a cobertura do Estado. Você não tem a cobertura dos seus direitos, suas garantias, você não tem. Então, lógico, a Polícia Militar sempre coibiu. Isso, pelo nosso regulamento, é proibido, o bico. Mas é uma realidade que o policial honesto, para sustentar a sua família, como eu disse no começo, 6 anos sem aumento, a gente tem que ganhar dinheiro, tem que trabalhar. É por isso, capitão, que eu já me posicionei nesse jornal, porque os principais assuntos da sociedade a gente debate há muitos anos, há pelo menos uns 40. Claro que eu não estou aqui há todo esse tempo, mas eu estou há 11 anos. E eu sempre me posicionei a favor do Estado oferecer a oportunidade, tanto da DGEM quanto da atividade delegada. Porque ele não está obrigando o policial a fazer, né, essa atividade, a se inscrever. É uma oportunidade. Porque eu tenho meu expediente aqui. Se eu achar que saindo daqui eu tenho possibilidade física e emocional para executar uma outra atividade, para complementar minha renda, eu tenho autonomia para fazer isso. E o Estado dá essa autonomia por meio dessas duas possibilidades ao policial militar. Então, por isso que é importante também pensar nisso, porque é uma oportunidade dele estar com uma atividade assegurada pelo Estado, reconhecida, muito melhor do que ele está fazendo um bico na frente de uma farmácia, de um supermercado, prestando um serviço para o bem comum. Exatamente. Fardado, de viatura, ostensivo. Então, assim, a gente não pode tampar o sol com a peneira. A Polícia Militar, quando criou a Operação DGEM, a Operação Delegado, fez isso. Era uma realidade. O policial já trabalhava na hora de folga, ou pelo menos muitos policiais, como eu, trabalhávamos na hora de folga. Então, trouxe essa oportunidade, tem o limite, né? O policial pode se inscrever no máximo em 10 escalas extras por mês, e ele consegue sim ter um bom adicional dentro do seu soldo, dentro da sua receita mensal. Mas, como eu dizia, o mais importante, eu concordo com o Marcelo, o aumento, né, o reajuste, a gente tem que buscar o reajuste sempre no percentual, sempre na base do salário. É o mais correto, como o Tarcísio fez. Os 34% de aumento para um soldado foi na base do salário, e esse aumento replica nos seus quinquênios, nos seus outros benefícios salariais. Agora sim, 2 notícias, Chico, muito importante para vocês saberem, e isso é muito quente, é muito novo. Em breve, o governo de São Paulo estará anunciando, um anúncio já foi feito, em breve teremos outro. 2 formas criativas, que eu falei que tem que buscar criatividade, mas para melhorar o efetivo. A primeira é a recontratação de veteranos. Então, a Polícia Militar abriu 2.500 vagas para que veteranos policiais que se dispuserem, que quiserem retornar ao trabalho administrativo, eles já se inscreveram, acho que já está aberto. Ele se inscreve, o batalhão seleciona o seu veterano e ele vai cumprir o serviço administrativo.
liberando dessa maneira um policial que está na ativa para trabalhar na rua. Como a gente começou dizendo da terapia de casal, né? Então é trazer os problemas para dentro. A gente sabe que a letalidade da PM do Estado de São Paulo, ela é muito grande. E aí nesse fórum que o senhor citou, realmente vieram alguns números, né? Então 67% de letalidade policial no Estado. Então a gente tem aumentado. Aumentou também a letalidade infantil e de adolescentes. A gente aumentou em 113% frente aos adultos. Fora a letalidade, a gente tem o problema também da corrupção e do tráfico de drogas de forma endêmica dentro da própria polícia. E por que eu estou trazendo esses números? Porque quando a gente traz esses números, e aí não é de agora, né? Eu falo que eu li o Rota 66 antes até de você entrar para a polícia. E a gente discute muito isso com o Capitão Robson, que não sei se ele está na região ainda aqui de Ribeirão ou não. Mas assim, por que a gente traz isso, né? Trazer o problema para si e dizer assim, como é que a gente resolve isso? E aí entra os bicos que o Bognoli falou, entre essa coisa de não valorização, de não fomento, porque como é que pode, né? A gente viu que estavam os coletes à prova de bala vencidos, né? Como é que você trabalha com uma polícia tão deficitária economicamente e com estes problemas internos? Porque eu acho que uma coisa não sai da outra. Eu acho que está tudo intrínseco e misturado. Qual é a posição de vocês para tentar, pelo menos nos próximos 10 anos, amenizar isso? Como é que vocês trazem isso para dentro da própria corporação? Tá, primeiro que você citou aí tráfico de drogas dentro da corporação, isso não existe. Essa questão de tráfico de drogas dentro da Polícia Militar, isso é um absurdo, isso não existe. Outra questão é letalidade policial, esse tema está errado, é letalidade criminal. A polícia não é violenta, quem é violento é o crime. Quem sai para roubar, coloca uma arma na cinta e coloca a arma na cabeça de um cidadão de bem para roubar um veículo, de uma mulher para roubar um celular, para roubar um anel. Quem atira num ciclista é o criminoso, é o bandido. O policial ele se defende, o policial não está na rua para morrer. O policial não coloca o seu fardamento e sai aquele dia nem para matar e nem para morrer. Ele sai para cumprir a sua missão. Ele sai para trabalhar e para defender o cidadão. Se em meio ao seu plantão, ao seu serviço, o criminoso que for abordado em situação de flagrante reagir, vai tomar tiro, mas pode ter certeza. Pode ter certeza. E o policial ele tem que se defender. Eu falei ontem, por exemplo, no BAEP, que eu estive no aniversário do 5º BAEP. Eu falei ao final da minha fala, vocês têm um dever a cumprir. Voltar para casa vivo. A família de vocês, as esposas, os filhos, seus pais esperam vocês em casa, com a liberdade garantida e com a vida garantida. Então o policial ele tem esse dever, proteger o cidadão e proteger a sua própria vida. Então a letalidade em São Paulo aumentou? Sim, porque a Polícia Militar, a Polícia Civil estão trabalhando demais. As nossas polícias estão atuando e não estão colocando o problema para baixo do tapete. Não estão fingindo que não acontece. O litoral, as favelas estão tomadas pelo tráfico. Vamos subir a favela, vamos prender os criminosos, vamos apreender drogas. Aumentou a letalidade e aumentou demais, por exemplo, a apreensão de drogas nas rodovias. Inclusive aqui na região. A Polícia Rodoviária, com inteligência, com perspicácia, está apreendendo droga demais. Então, quando a polícia ocupa o espaço nas ruas e vai ao encontro do crime, fatalmente haverão confrontos. E são danos colaterais não desejáveis, mas existem. O criminoso, ele está armado, ele tem fuzil, ele tem conhecimento, ele tem recurso para isso. E ele tem por trás dele a certeza da impunidade, que esse é o câncer hoje do Brasil. Falando em impunidade, antes da gente mudar de tema, capitão, o que eu tenho batido sempre na tecla aqui, que também proporciona essa sensação de impunidade, ou até a certeza, na verdade muitos bandidos têm a certeza da impunidade. Essa questão de audiência de custódia, que recentemente o ministro da Justiça até comemorou que 50% dos presos em flagrante, eles saem na audiência de custódia. Isso para mim é um absurdo. Eu acho que o preso e a audiência de custódia, até gostaria que o senhor trouxesse mais detalhes, porque a audiência de custódia, quando a gente conversa com policiais militares que que já acompanharam, que já conduziram muitos presos e acompanharam a audiência de custódia, a preocupação é, você foi pressionado a falar alguma coisa? Você apanhou da polícia? Não está preocupado com o fato, com o objetivo realmente do que aconteceu. Exato. Nós tivemos inclusive uma juíza que foi transferida de Araraquara, depois que esse jornal pegou firme na crítica, que ela se preocupou horas depois em fornecer lanche para bandidos que tinham praticado roubos,
Aí depois tinham sido liberados, voltaram a praticar o crime, foram pegos pela polícia à noite, porque era no dia seguinte, eles não tinham lanchado ainda. Ela se preocupou em fornecer lanche para ele do que fornecer para os policiais. E aí esse jornal ficou sabendo, foi para cima e ela acabou sendo transferida. Ainda bem. Agora, essa audiência de custódia não dá muita possibilidade de certeza de impunidade para bandidos? A audiência de custódia é um tapa na cara do cidadão de bem. Eu tenho dito isso aqui. O ministro da Justiça ele comemora sim porque ele é o padrinho da audiência de custódia. Né? Ele que foi o grande incentivador, o grande mentor desse, ao meu ver, esse absurdo jurídico, esse monstro que a gente tem hoje no Brasil. E de fato, o que é analisado na audiência de custódia não tem nada a ver com o mérito da prisão, é somente com a segurança do delinquente. Se ele foi bem tratado, se ele sofreu agressão, se ele sofreu algum abuso, e o que ele falar é tido como verdade absoluta. Tivemos um exemplo de um sequestro de uma família, acho que foi Itaquaquecetuba, acho que vocês vão se lembrar, um casal de empresários, que depois a mulher que estava envolvida com os sequestradores disse que tinham colocado uma sacola no pescoço dela na delegacia. Nem o defensor dela não sabia dessa história. Até ele ficou surpreso na hora que ela falou isso na audiência de custódia. Todos foram liberados na audiência de custódia, pois não é, Júnior? Deixa eu só voltar, só para concluir, que você respondeu. Então, você nega qualquer tipo de problema interno dentro da corporação. Você acha que todos os envolvimentos que tem à tona, que são denunciados, que são objeto de livros, são todos mentirosos. Então, não existe problema na corporação. Não existe. Nós estamos no mundo real. Não existe qualquer instituição que as pessoas são 100% honestas. Tem problemas em qualquer empresa que tenha meia dúzia de funcionários. A Polícia Militar tem quase 200 anos e tem 80 mil homens na ativa hoje, fora inativos. Então, claro que tem problemas. Nós temos problemas com advogados na OAB, com sim, Ministério mas Público, como a gente está dizendo sobre o policial, e aí a gente citou salários, eu acho importante a gente trazer isso. E com relação à audiência de custódia, isso está nos acordos internacionais, né? Isso está em Haia. Então, a gente cumpre acordos internacionais. Então, não é uma invenção. Então, a gente tem que dizer para quem está nos ouvindo que existe uma legislação para isso. Mas a crítica é como ela é aplicada, né, Bonaldo? A crítica, assim, qual que é a visão, né? Existe uma complexidade na audiência, e aí mas muda a crítica. A ética na política, a ética na profissão de advogado, a ética na profissão de jornalista também está escrito, mas nem todo mundo cumpre. Eu gostaria de saber do capitão, a gente sabe que a questão do morador em situação de rua é um caso, são situações, um assunto complexo, né? Uma situação global, um problema global. E nós, e principalmente depois da pandemia, né, nós tivemos um boom aí, um crescimento grande. O senhor acredita que há falta de políticas públicas sociais, né, para resolver e tentar ajudar essas pessoas, ou falta aplicação? Porque uma das críticas que eu faço em relação à questão de leis é que nós temos 1 milhão de leis. Muitas leis. São muitas leis e a aplicabilidade e fiscalização é difícil. O senhor acredita ainda que há falta de políticas públicas ou falta essa aplicação de leis, mais rigor? Por exemplo, a questão da audiência de custódia, nós falamos aqui, por exemplo, um indivíduo que está na rua, que é usuário de drogas, por exemplo, um usuário de entorpecentes, aquele que dá trabalho, porque tem uma porcentagem que não dá. Sabe? Que as pessoas que estão pelas ruas pegam dinheiro com uma pessoa aqui, uma alimentação ali, mas não dá trabalho, mas tem uma porcentagem que dá muito trabalho com os furtos e tudo mais. Aí nós tivemos um caso aqui na região de Matão, essa semana, onde o indivíduo tinha 45 tentativas ou furtos em estabelecimentos comerciais. Uma pessoa que está na rua, usuário. O senhor entende que pode haver uma solução? É um assunto complexo, mas falta política pública ou falta aplicação da lei? Duas coisas, né? Primeiro que sobre a audiência de custódia, né? Esse é um dos absurdos que nós temos no Brasil. Hoje no Brasil nós temos as visitas íntimas que o criminoso condenado tem direito, que não é a esposa que vai visitar ele, é a garota de programa que vai visitar ele dentro da cadeia. Hoje ele recebe um auxílio reclusão que é maior do que o salário mínimo do trabalhador na rua. Hoje nós temos progressão de pena quem tem INSS, né? maior do que o trabalhador que está aqui fora trabalhando, sustentando sua família. Mas ele pagou INSS, ele era um trabalhador e foi preso trabalhando. Ele pode até ser criminoso e trabalhador, porque o auxílio reclusão é do INSS. Não necessariamente. É diferente de LOAS. Outra coisa, nós temos regime de progressão de pena para criminosos condenados reincidentes. Nós temos as saidinhas ainda acontecendo no Brasil, com 5% que não volta todas as saidinhas. Todas. Ou seja, coloca de volta no seio da sociedade um criminoso que vai delinquir novamente. E as estatísticas estão aí, a reincidência está aí criminal para provar
Existem números, existem estudos hoje. Uma sociedade, Chico, que não é capaz de condenar eticamente os seus criminosos, não será capaz de condená-los criminalmente. A gente precisa colocar isso na cabeça das pessoas. Nós estamos num divisor de águas, um momento de divisão de águas no Brasil, que a gente tem que escolher o que a gente quer para o futuro do Brasil. E começa do cidadão, que tem a responsabilidade, lá na ponta do dedo, de eleger pessoas que vão escrever as leis, que vão governar os estados, que vão governar o Brasil, o país. Situação de moradores de rua é um problema complexo demais. Existem sim políticas públicas. O que eu vejo experiência de São Paulo, que a gente vive ali, a questão da Cracolândia, que o governo está trabalhando em cima, o governo, prefeitura, junto com a assistência social, com a saúde. Existem políticas públicas e estão disponíveis para as pessoas que desejam receber essa assistência, né? Porém, de fato, hoje, por exemplo, o usuário de droga, né, a pessoa que está numa situação lá de rua e viciado em drogas, ele, por exemplo, pratica o furto de fio, que é para queimar, para utilizar o cobre. Ele acaba com o bairro inteiro, com a iluminação de um bairro inteiro, de um hospital. E tem se tornado uma epidemia isso. Poxa, e o cara é preso e não dá nada. O cara sai no outro dia. Sim. Então, assim, qualquer lugar, às vezes você passa na Marginal Tietê, em São Paulo, tem lá o cara queimando fio, aquela fumaceira preta, ele acabou com o bairro, acabou com o prédio inteiro, um baita de um trabalho, um custo para a sociedade que vai ter que recuperar isso. Nós temos vários problemas aqui, capitão, até com unidades de saúde, equipamentos públicos que ficam inviabilizados o funcionamento em razão desse tipo de crime. Nós estamos com o Coronel Adalberto também aqui no estúdio. Muito bom dia, Coronel. Ele que é o secretário de Segurança Pública aqui do município, o comandante da Guarda Municipal. Eu aproveito para fazer uma pergunta, antes de passar para o tema da servidores públicos. Como tem sido o seu trabalho, capitão, como deputado na Alesp, pensando nas guardas municipais? Porque as guardas integram o sistema de segurança pública, tem um papel muito importante. Eu tenho feito sempre a defesa de que Araraquara tem que ter a guarda municipal armada. Sempre defendi isso e vou continuar defendendo, viu, coronel? Eu defendo, respeito quem pensa diferente, mas eu defendo que nós precisamos de uma guarda municipal armada. Como tem sido o seu trabalho na Alesp, pensando na GCM? Perfeito. Você sabe, Chico, que o papel do parlamentar é fiscalizar o governo, legislar, né? E essas duas funções são pilares. Na questão de legislação, eu sou coautor, eu assinei a coautoria da PEC 01, agora de 2025. É uma PEC que nós temos na Assembleia que justamente insere o termo Polícia Municipal dentro da Constituição do Estado. Mas essa PEC só vai caminhar quando esse tema também for definido em Brasília. Hoje, como dissemos aqui, né, no bate-papo anterior, que não podemos tampar o sol com a peneira. É a mesma coisa com as guardas civis. A realidade da nossa segurança pública hoje é que elas fazem parte do sistema de segurança pública, o efetivo das polícias estaduais está defasado e as guardas civis hoje cumprem um papel importantíssimo para a segurança do cidadão. A realidade é que em muitos municípios, inclusive, as guardas estão muito bem equipadas, até ultrapassando em efetivo e em equipamento as unidades da Polícia Militar, auxiliando nas delegacias a Polícia Civil na questão de escrivão, na questão de suporte ao cidadão que vai à delegacia. Então, eu sou um grande incentivador, sou um entusiasta e sou um apoiador das guardas civis. Eu auxilio muito quando eu posso ter a possibilidade de indicar emendas. Emendas são recursos que a gente indica, recursos do governo, mas para aplicar diretamente em questões pontuais. E eu trabalho muito com as guardas, levando, por exemplo, a aquisição de armamento, diversas guardas civis. Ontem, por exemplo, à noite eu vim de Rio Claro. Em Rio Claro, acabei de colocar R$130 mil para a construção do canil de Rio Claro e para aquisição de fardamento, para aquisição de viaturas. Então, a gente consegue ajudar diretamente os secretários municipais, porque a gente tem a certeza de que estamos do lado do bem. Os policiais, seja o policial estadual, seja o policial municipal, está do lado do bem, está do lado da defesa do cidadão. E o marginal não quer saber se você está utilizando um fardamento azul, um fardamento cinza, um fardamento preto.
O bandido, quando ele está roubando, ele vai atirar no policial, qualquer que seja o policial. Então, nós que estamos aqui do lado do bem, nós todos e quem nos ouve, nós temos que ter a certeza e a convicção de que o que vem para melhorar e para ajudar na defesa da sociedade, na defesa do cidadão de bem, nós estaremos apoiando, e esse é o caso da Guarda Civil, das guardas civis. Eu acho que o grande imbróglio nessa seara são os treinamentos, né? E as próprias cidades terem, porque já está pacificado, né? O STF já pacificou que ela é auxiliar à Polícia Militar, né? A Guarda Municipal, ela é auxiliar. Eu acho difícil trocar o nome por conta da Constituição, aí teria que mudar a Constituição. Artigo 144, tem que ir pro caput. Precisa mudar a Constituição, e também não sei se seria o próprio desvio da própria finalidade, enfim. Mas o que eu acho que é muito sério é essa questão de você fomentar isso. Por exemplo, em Araraquara nós nunca tivemos uma baixa da Guarda Municipal. Então, para ela ir para ostensiva com armamento, a gente precisa de muito investimento. E eu acho que é aí que falha, porque a própria PM está com falha de investimento e é uma, como você disse, uma polícia que existe há 200 anos. A gente tem que olhar municípios e com certeza temos que pegar modelos para nivelar por cima, vamos colocar assim. Nós temos municípios que têm guardas excelentes, bem equipadas, bem treinadas, eficientes. E nós temos municípios que ainda não têm guarda, muitos não têm guarda civil, ou ainda necessita de uma capacitação. Nós temos um município menor, Ibaté, a guarda é armada, né? Menor que Araraquara. Armada. A guarda municipal é armada e muito bem armada e bem treinada. Sim. Então é possível treinar, é possível armar. Eu sempre falo, ninguém vai sair colocando uma arma na mão de um agente público sem que ele tenha passado por um treinamento. Claro. Então as pessoas precisam ser qualificadas. Nós defendemos o agente da segurança pública armado, no caso da Guarda Civil Municipal, mas claro, preparado, treinado, e o município tem que ter essa responsabilidade. Exatamente. E inclusive, eu gosto de dizer assim, ó, hoje a Guarda Civil não é nem complemento da PM, elas trabalham juntas. Não é mais assim, ela vem a complementar o trabalho. Não, corre junto, trabalho junto, enfrenta o crime junto. Muitas vezes o cidadão, ele liga um 56, um 53, né? Isso. Um 53, 56 para reclamar da jardinagem. Liga um 53 para acionar, porque ele sabe que vai chegar mais rápido do que o 90, que às vezes tem municípios pequenos que uma viatura só atende 2 municípios, está empenhado na delegacia apresentando uma ocorrência, e é a guarda que vai chegar para socorrer uma criança, é a guarda que vai chegar para socorrer uma questão de um suspeito, de um assalto em andamento. Então não é nem complemento, elas trabalham juntas. E claro, a discussão tem que se aprofundar, o Brasil é gigantesco. A realidade de São Paulo não é a realidade do Amapá, de Roraima, do Rio Grande do Sul. Existem estados que não conhecem o conceito de guarda civil ainda. Então, tem que se amadurecer essa discussão. E, lógico, é possível a capacitação nivelada por cima, levando treinamento, melhorando a seleção, melhorando as leis orgânicas das guardas, dos municípios, e também construindo um ambiente de segurança para que esse agente ingresse na carreira e trabalhe, porque ele vai ser polícia. Exatamente. Nós temos que saber o que nós estamos pedindo. Vai ser polícia e vão vir todos o ônus e o bônus de ser polícia. Ministério Público, fiscalização, obrigações a cumprir. Então é algo sério, mas eu acho, na minha convicção, é o futuro. Nós não voltaremos para trás. Esse é o futuro. Perfeito. É aquela história, né? Temos vários assuntos aqui que poderiam ser tratados, mas o nosso tempo é curto, né, capitão? Eu gostaria de saber, pode responder objetivamente, claro, porque são 2 questões rápidas que eu gostaria. Essa falta de vontade do jovem, né, a questão da diminuição, pessoas querendo entrar para a corporação, o senhor acredita que é por conta também dessa glamorização que está acontecendo do crime? Nós vimos recentemente o Oruan subindo em cima de ônibus, convidando toda aquela galera feliz para comemorar a soltura do Pose e do Rodo. Então há uma glamorização do crime, por isso que existe um distanciamento da vontade, né, da criança, do jovem, porque na minha época, criança queria ser jogador de futebol, policial, bombeiro. Hoje em dia o cara quer ser youtuber e quer ser traficante, infelizmente. YouTuber não tem problema, né, gente? O problema é a pessoa ir para o mundo do crime. E outra coisa, eu gostaria de saber do senhor a opinião sobre um assunto tão polêmico que eu achei que a gente não ia entrar aqui na escola cívico-militar. Perfeito. Ser objetivo é difícil pedir isso para político, hein? A gente fala pra caramba. Mas eu não acredito que é por causa a glamorização do crime
tira o jovem de prestar polícia? Eu acho que não. Eu acho que o jovem, a criança, continua querendo ser policial. Quando a gente passa com uma viatura em qualquer lugar, todas mas você está dentro de uma favela, as crianças vêm falar com o policial? Vêm. As crianças veem o policial sim como herói. Agora, quando o jovem está lá na fase adulta, ele põe na balança o quanto que eu vou ganhar, o que eu vou correr de risco e tal. E hoje, muitos jovens na internet, vendendo um produto digital, conseguem ganhar 2 vezes o salário de um policial. Por exemplo, sem correr risco, sem ter as obrigações, né? A pressão que o policial tem no dia a dia. Já é uma atividade de risco. A natureza da atividade policial corre o risco de tomar um tiro a qualquer momento. Tá lá, todo fardado, todo colorido, com uma viatura colorida na rua, combatendo o crime. Aí vem o risco jurídico, vem o risco e a pressão da mídia, da sociedade, da própria instituição que cobra. Então a pessoa pôs na balança e hoje acaba que ele toma outras decisões. E a outra pergunta foi sobre escola cívico-militar. A opinião né? do senhor sobre a escola Totalmente favorável. Parabenizei desde os 2 anos que eu estou como deputado a iniciativa do Tenente Coimbra, que foi o deputado estadual aqui em São Paulo que encabeçou essa questão e aprovamos na Assembleia numa grande discussão no ano passado, 2024. Eu fui um dos entusiastas e que levamos esse tema à frente e tenho certeza que uma vez implementada esse projeto, esse início de projeto no governo Tarcísio, vai fazer um sucesso tremendo e nós teremos dados para comprovar e convencer até aqueles que são críticos ou que têm dúvida de que o projeto dá certo. Eu tenho essa convicção, vamos aguardar, será implementado em breve. E o jovem gosta de disciplina. A gente acha que a criança pode fazer tudo e ela gosta de fazer tudo. Não. A criança gosta de ordem, ela gosta do ambiente disciplinado, ela evolui dentro desse ambiente. E a escola cívico-militar nada mais é do que o próprio conteúdo que todas as outras escolas públicas têm, levar um pouco mais de ordem, de civismo, de respeito, patriotismo, valores que infelizmente perdemos na sociedade. E era comum, valores comuns, mas aos poucos foi se perdendo nas famílias. E esse projeto resgatará isso em São Paulo, no Brasil. Tenho certeza que dará certo. Conversamos ontem, inclusive, com o vereador por São Paulo, Adriles Jorge. Esse assunto, ele é muito favorável também. Mas para encerrar mesmo, eu sei que o senhor tem compromisso, está com o horário estourado, mas eu não poderia deixar de perguntar sobre o seu trabalho voltado aqui para a nossa região, pensando em servidores públicos. Tem muita gente querendo ouvir o que o senhor tem feito. E eu sei que o gabinete regional abrange muitos municípios aqui, Boa Esperança, Bariri, tem vários outros municípios, sim, até Bauru, Descalvado. Para essa fatia importante da população, que é o servidor público, que é uma das suas plataformas lá dentro da Alesp, o que o senhor tem feito e o que é possível fazer para melhorar salário, melhorar a estrutura de professores, servidores de hospitais estaduais? Perfeito. Bem colocado, Chico. Nosso trabalho aqui na região está de vento em popa. Graças a Deus, o governo tem nos aberto a oportunidade de indicar recursos. A gente tem vindo muito para a região, como exemplo hoje, estamos aqui. Toda quinta e sexta eu venho para o interior. Eu fico segunda, terça e quarta em São Paulo, na Assembleia, legislando, nas sessões. E quinta e sexta-feira eu gosto de sair do gabinete. Como eu era um policial operacional, sempre trabalhei na rua, nos meus 19 anos de PM, assim sou como político. Sou um deputado operacional que roda muito, eu mando os recursos, interajo com os prefeitos, vereadores e venho no município ver como é que está andando o que eu enviei, como é que está a obra, pegar os problemas, conversar com as pessoas, conversar com os secretários, com a polícia, com a guarda, captar as demandas e levar para São Paulo. E então nessa região estamos trabalhando bastante, não só na área de segurança pública, lógico, minha bandeira principal é segurança, mas trago muito recurso para a saúde, aqui em São Carlos, por exemplo, na Santa Casa, a gente já dedicou bastante recurso, Américo Brasilense, acabei de entregar um ônibus escolar para a prefeita lá de Américo Brasilense, um ônibus que vale quase R$1 milhão, R$890 mil, um baita do ônibus climatizado, com acessibilidade. Trabalho, inclusive, na Assembleia, a bandeira da pessoa com deficiência. Faço parte da comissão em defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Tenho projetos nessa área. E os servidores públicos, assim, também sou um servidor público militar, mas de carreira eu sou um servidor público. A gente tem trabalhado fortemente, tenho apoiado as iniciativas do governo. Acabamos de ter um reajuste agora recente de 5%.
para os servidores públicos estaduais, todos 930 mil servidores públicos tiveram esse reajuste. Até, diga-se, vou colocar um parênteses aqui, tinha uma classe de servidores que tinha ficado de fora. Tenho certeza que tem amigos aqui que nos acompanham da Polícia Penal. Os policiais penais tinham ficado de fora desse reajuste. Quando chegou na Assembleia a proposta do governo, eu li e não encontrei os policiais penais. De imediato liguei para o governador, liguei para o secretário de administração penitenciária, era um feriado, 1º de maio, e no dia seguinte, dia 2 de maio, o governador fez um vídeo e inseriu os policiais penais também nesse reajuste. Então, é esse tipo de trabalho que a gente faz, uma escuta ativa, a presença nos municípios, as portas abertas na Assembleia Legislativa do meu gabinete e a minha equipe trabalhando em várias regiões de São Paulo. Não dá para abraçar o mundo, são 645 municípios, é muito grande, mas o Capitão Telhada está presente em muitos municípios e a minha equipe, os meus assessores trabalhando e levando o nosso nome, levando o nosso trabalho. E o senhor tem uma assessora aqui em Araraquara, né? Essas pessoas tem ainda, aqui, né? na região, Acho que ela é de Araraquara, né? Perfeito, bem lembrado. Eu tenho uma assessora aqui em Araraquara, a Patrícia Lafúria, que nos acompanha aqui nos estúdios. E ela que é responsável por estar aí no pé dos prefeitos, dos vereadores, buscando problemas, levando para eu resolver lá em São Paulo. Obrigado, viu? Capitão, muito obrigado pela sua vinda ao Jornal da Morada. Seja sempre bem-vindo quando estiver por Araraquara ao Jornal da Morada. Muito bom dia. Obrigado. Viu? Quero deixar rapidamente, Chico, desculpa, mas as minhas redes disponíveis aí para todos acompanharem. Claro, fica à vontade. @Capitão Telhada, tudo, Instagram, Facebook, TikTok, até TikTok eu tenho, acredita? Mas são vídeos sérios. Tudo @Capitão Telhada, não faz dancinha não. E meu site também, capitãotelhada.com.br, enfim, estamos à disposição. Sugestões, críticas, boas ideias serão sempre muito bem-vindas. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado pela oportunidade. Será sempre um prazer retornar aqui ao programa. E então, você achou relevante esse nosso conteúdo? Você pode fazer a sua inscrição aqui no nosso canal, curtir também o conteúdo e outra coisa, né? Compartilhar com seus amigos para que essa informação alcance outras comunidades. E também aquela história, se você quer comentar as notícias, você pode ficar à vontade, tudo aqui no nosso canal do Portal Morada no YouTube.